Olá, pessoal. Sou o Rodrigo, estou aqui com o Bruno, vai me auxiliar na prescrição do treinamento de peitorais e tríceps para vocês. E nós vamos iniciar este treino com um aquecimento específico para esta musculatura-alvo, no caso, iniciando o treinamento com peitorais. Brunão, faz 15 a 20 repetições com um movimento dinâmico, apenas para o aquecimento específico dos peitorais. 15 a 20 repetições, um movimento mais contínuo, dinâmico. 3, solta o ar na frente. 4, trabalha a respiração. 5, pode até abaixar um pouquinho os cotovelos. 6, isso. 7, 8, 9, 10, vambora. 11, 12, coluna bem apoiada. 13, cotovelos um pouquinho abaixo da linha dos ombros. 14, 15, só mais 5 repetições para aquecer bem. 5, 4, voltando bem atrás para aumentar a amplitude, alongar bem o peitoral. Boa, guardou. Agora na sequência nós vamos fazer um aquecimento ainda da parte específica do ombro, do deltoide, com halteres. Continuando o aquecimento específico, como a musculatura e a articulação do ombro, né? A articulação do ombro e a musculatura do deltoide trabalha muito nos exercícios de peitorais, a gente continua o aquecimento específico para essa região. Ele vai fazer combinando elevação lateral e frontal, depois na sequência desenvolvimento e depois remada alta. Um peso leve, obviamente que é só aquecimento, 6 a 8 repetições de cada movimento. Alternando, Brunão, pode começar. Pode fazer 8 no total deste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, só mais essa. Isso. Logo após a elevação lateral e frontal, já parte para o desenvolvimento. Subiu, halteres acima da cabeça e cotovelos um pouquinho para frente. 8 repetições, unindo em cima, peso mais leve, obviamente, ainda aquecendo. 8 movimentos. Isso, mais uma. Logo depois, remada alta, une os dois halteres na frente do corpo, sobe os cotovelos um pouco acima da linha do punho. Estou aquecendo bem esta região do ombro, né? A articulação do ombro e da musculatura do deltoide. Conta 8 repetições e para. Depois nós vamos para os movimentos articulares. Boa, Brunão. Para completar o aquecimento específico, os movimentos articulares, nós vamos fazer com rotação. Pode fazer, Brunão, 4 repetições para frente, 4 repetições para trás. Abre e fecha, depois das 4, e alterna os braços em cima. 2, 3, 4, vai 8. 5, 6, 7, 8. Maravilha! Esse aquecimento específico também é fundamental para que você inicie o treinamento com a musculatura e principalmente com a articulação bem preparada. Esse treino de peitorais e tríceps, ele pode ser bem direcionado tanto para grupos intermediários quanto para grupos de pessoas avançadas na musculação. E é fundamental que você tenha uma boa percepção do esforço para ajustar a carga adequada, onde você vai chegar no final das repetições da série com aquela fadiga que vai gerar uma melhora para o seu trabalho muscular, para o seu condicionamento físico. Então essa percepção de carga é fundamental que você tenha em todo o treinamento da musculação para que você possa ter esse benefício do aumento da massa muscular, do aumento de força. Brunão, vamos lá. Primeira execução, você vai fazer 12 repetições com esse peso de 9 e no descanso de 1 minuto entre as séries. Isso. O controle do movimento também é fundamental. Praticamente, ó, 2,
2 segundinhos para voltar, 3 e 1 segundo para empurrar. 5, 6. Reparem que a posição do cotovelo dele, ó, 7, está um pouquinho abaixo da linha dos ombros. 9, dando um melhor conforto para a articulação. 10, e direcionando todo o trabalho aqui para o peitoral. Mais uma. Isso, maravilha. Agora nós vamos descansar 1 minutinho para fazer a segunda série. Serão 4 séries, eu vou aumentar uma placa a cada série e provavelmente ele vai diminuir em torno de 2 repetições, sendo assim 12, 10, 8 e 6. Uma informação muito importante desse exercício é você manter o tempo todo as escápulas bem apoiadas no banco, para que o ombro, no final do movimento, quando o peitoral está no máximo da contração, ele não vá para frente, e sim mantenha paradinho atrás, para que você tenha uma tensão direcionada para o peitoral e mantendo os cotovelos levemente flexionados. Dessa forma, você vai aumentar a eficiência do trabalho do peitoral e vai ter mais conforto para as articulações. Mais um detalhezinho para concluir esse exercício, o apoio das mãos. Quando você volta o movimento, o ângulo do cotovelo com o ombro aqui, ele deve estar 90 graus e o máximo da amplitude articular que você conseguir para alongar o peitoral, né? Quanto maior a amplitude, maior a quantidade de fibras musculares envolvidas no exercício. Então, de acordo com a sua mobilidade de ombro e o seu conforto articular, volte os cotovelos até você sentir alongar o peitoral. E na hora de apoiar as mãos, não pode ficar nem muito aberto, nem fechado, senão fechado vai trabalhar um pouquinho mais o tríceps. Deixa o ângulo aqui, ó, 90 graus, tá bom? Segundo exercício do treino de peitorais e tríceps, supino inclinado, onde nós vamos fazer também 4 séries, 12, 10, 8 e 6, ajustando bem a carga para que você chegue no final dessas repetições bem fadigado. Vamos lá, Brunão? Isso. 1, 2, boa. Cotovelos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 repetições a primeira, 10 mais 2, 11. Aí, guardou a barra. Uma informação muito importante desse exercício para a segurança da articulação do ombro, principalmente, é você direcionar os cotovelos um pouquinho na diagonal. A mesma situação do primeiro exercício do supino na máquina, tá? E manter a barra um pouco abaixo da linha do queixo, né? Na porção que nós chamamos porção clavicular, tá? Não projetar a barra na linha do mamilo, é na parte superior do peitoral. É importante que no supino você aumente também a carga de forma gradual, tá? Para você aproximar e ter intensidade em todas as séries. Ou seja, se você coloca, por exemplo, um aumento de 5 a 10 quilos a cada série, provavelmente a série anterior ou a série anterior está muito fácil ou a série seguinte está muito pesada. Então tente aproximar um pouquinho mais as cargas. Um exemplo, primeira série com 10 quilos, segunda série com 13 quilos, terceira série com 15 quilos, faça um aumento mais gradual para ter intensidade em todas as séries. Fundamental a gente trabalhar nessa faixa de repetições entre 6 e 12. É claro que a repetição também interfere no estímulo para a hipertrofia, mas também é fundamental a sobrecarga. A gente pode até gerar hipertrofia treinando de 12 a 15, mas dificilmente os praticantes conseguem realizar de 12 a 15 repetições com uma carga muito alta, salvo aí alguns dos fisiculturistas. 1 minuto de intervalo entre as séries.
Terceiro exercício do treino de peitorais e tríceps, crossover, crucifixo. Você vai inclinar um pouquinho o seu tronco para frente, uma das pernas atrás, o joelho da frente levemente flexionado, para que você estabilize o seu tronco e não fique balançando. Ativa bem a musculatura abdominal, contrai o abdômen para fazer o movimento. Durante o movimento, os cotovelos quase estendidos, levemente flexionados, palma da mão para dentro e une as mãos lá na frente do corpo. Séries e repetições, o Bruno vai fazer 3 séries de 8 a 10 movimentos. Vai lá, Brunão. Inclinou o tronco, perna flexionada, cotovelos quase estendidos. 2, isso, aperta bem o peitoral. 3, contrai bem ele. 4, 5, 6, ó, certinho. 7, 8, 9, 10. Primeira série, 1 minuto de intervalo. Segunda série, terceiro exercício de peitorais. Vamos lá, Brunão. 8 a 10 repetições, mantendo a qualidade na execução. Abdômen ativado. Ele vai fazer agora 2 segundos de contração, ó, o que nós chamamos de pico de contração. Quando o peitoral está no seu máximo de contração de força lá na frente, 4 repetições. Segura 2 segundos. 5 repetições. 6. Ó. Conta 2 na frente. 1, 2, 7. 1, 2, 8. Segura 2, aperta o peitoral. 9. 1, 2, 10. Dessa forma a gente aumenta o tempo de tensão muscular de contração do peitoral. Uma outra dica importante aqui é na hora de você finalizar, na hora de você guardar, ou seja, voltar a placa, voltar a polia na posição. Para você não voltar com tudo e correr o risco de ter uma lesão aguda aí de ombro, volte devagar, primeiro um lado, segure a outra polia, deixa a plaquinha encostar lá, depois o outro, ao invés de soltar direto aí as duas, tá bom? Maravilha. Próximo exercício, nós já vamos para o tríceps. Então, são 3 exercícios de peitorais e 3 exercícios de tríceps. Primeiro exercício de tríceps, tríceps testa com a barra H, mas pode ser também com a barra reta, tá bom? Se você não tiver a barra H na sua academia ou no seu condomínio, na sua casa, você pode usar a barra reta, que facilita também. Então, tríceps testa, nós vamos direcionar, obviamente, para a direção da testa, até um pouco acima, na parte aqui mais alta da cabeça, mantendo os ombros estabilizados, para não ficar balançando aqui, e o máximo que você puder, os cotovelos fechados. Naturalmente, algumas pessoas abrem um pouquinho os cotovelos durante o movimento. Um pouco, ok, não muito, senão tira bastante ação, ativação muscular do tríceps e joga para o ombro. Vamos lá, Brunão? A maneira como levantar a barra, ó, deixa a barra na frente do corpo, põe na coxa, levantou, a coluna bem apoiada nos bancos, o pé gerando aquela estabilidade lá bem apoiado no chão e
desce a barra na direção da testa. 12 repetições a primeira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 2, 11, a boa. Aí, na hora de guardar a barra, ó, traz no peito, na coxa e no chão, novamente. 1 minutinho, ele vai fazer 4 séries entre 6 e 12 repetições, aumentando a carga e diminuindo as repetições. Segundo exercício de tríceps, tríceps francês com halter, um banco um pouquinho mais curto, a coluna bem apoiada. Você pode pegar o halter, Brunão, por favor. Isso, aqui não tem segredo na hora de retirar a carga, só na hora de subir ali, ó, bem ajustadinho as mãos. Ele vai fazer praticamente um triângulo aqui nas mãos, né? Ou seja, ó, para segurar e dividir bem essa carga nos 2 braços, descendo o halter na direção da nuca, atrás da cabeça, e também na mesma orientação do testa, o máximo que você, pode continuar, Brunão, conseguir manter os cotovelos fechados. 3 séries de 8 a 10. Fecha um pouquinho esse cotovelo. 5, 6, 7, 8, 9. Excelente, Brunão. Aí, 10 repetições. Terceiro e último exercício de tríceps, nós vamos fazer 3 séries de 8 a 10 repetições, só que na terceira série nós vamos fazer uma variação chamada drop set, onde ao terminar a terceira série eu vou diminuindo as placas, diminuindo a carga, e ele vai fazer até a falha, repetindo isso por mais 2 ou 3 vezes. Vou diminuir 1 ou 2 placas e ele vai repetir a série mais 2 ou 3 vezes até falhar a musculatura. Ou seja, totalizando 5 a 6 séries do exercício, o último do treino, o último de tríceps. Vamos lá, Brunão. Primeira série, 8 a 10. Ombros estabilizados, cotovelos travados. Sobe até a altura do ombro e estende. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, passou até 12. Percebemos que na hora que ele chegou na 10ª repetição, ainda tinha uma sobra de energia, dava para aumentar a carga para fazer 10, ele acabou fazendo mais 2 repetições. Obviamente agora eu vou ajustar a carga, porque a intenção é que ele faça de 8 a 10 repetições no limite dele. Uma informação importante, novamente, ó, estabilidade do ombro, os cotovelos eles podem estar um pouco à frente ou um pouquinho atrás, de uma maneira que você consiga estender bem os cotovelos embaixo para contrair bem o tríceps, e na volta também começar com ele bem alongado, com a musculatura bem alongada e a barra próxima ao ombro. 1 minutinho de intervalo e já vamos para a segunda série.
Segunda série, vamos ver se o Brunão chega na exaustão agora para 10 repetições. Aumentamos um pouco a carga. Vai lá, Brunão. 1, barra em cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma. Aí, tá quase lá. Vou aumentar mais uma placa na última para ele fazer o drop 7 no final da terceira série, diminuindo as cargas. Mais uma informação importante é, você pode tanto colocar uma perna à frente, levemente flexionada e inclinar o tronco, ou fazer com uma do lado da outra, joelhos levemente flexionados. Por que a gente flexiona os joelhos? Para contrair mais o abdômen e principalmente estabilizar o tronco, não ficar balançando aqui na hora do movimento, tá bom? 1 minutinho, terceira série para finalizar o tríceps e o treino. Terceira e última série, 8 a 10 repetições e vamos fazer o drop no final dessa terceira até a falha. Manda a bala, Brunão. 1, 2, 3, 4, 5, estabiliza bem o ombro, 6, trava bem os cotovelos, 7, 8, 9, 10. Drop 7. Diminuo a placa, vou diminuir 2 a cada série, sem descanso e já vai para o movimento. Pelo menos 4 repetições. 2, 3, 4, vamos mais 2. 5, aí 6. Vou diminuir mais 2 placas e vai fazer mais 6 movimentos. Faz a negativa mais lenta, a volta do movimento agora um pouquinho mais lento, para intensificar o trabalho. 2, lento, 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 lento. 3, lento, lento, lento. 4, mais 2. 5. Aí, maravilha, 6 repetições. Então ele fez, no total, praticamente 6 séries. As 3 normais com pausa e na última, mais 3 séries. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o treino para intermediários e avançados de peitorais e tríceps.